Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A casa da mãe não passava de uma lembrança vazia e silenciosa, como se as próprias paredes prendessem a respiração. Após anos de discussões e ressentimentos reprimidos, os filhos finalmente tomaram uma decisão: vender a casa da família. Assim que a escritura foi assinada e o dinheiro arrecadado, não sobraram espaço para compaixão. A mãe Margaret, uma senhora idosa com as costas curvadas pelo tempo e pelas dificuldades, viu-se subitamente sem teto. As chaves da casa escorregaram de suas mãos trêmulas como uma verdade pesada demais para suportar. Seus filhos, que ela criará com paciência e amor, a abandonaram na rua, exposta ao vento gelado e à indiferença do mundo. Os transeuntes a olhavam de vez em quando, mas ninguém parava. Ninguém sabia que ela carregava mais memórias nos ombros do que a maioria das pessoas jamais terá. Cada passo na calçada ecoava como um lembrete cruel. O amor pela família pode desaparecer tão rápido quanto o dinheiro muda de mãos. E, no entanto, apesar da dor e do abandono, um fogo frágil ainda ardia nos olhos de Margaret. Um fogo que se recusava a se extinguir, um fogo que a levaria a buscar justiça, dignidade e, talvez, revelar a verdade que seus filhos queriam enterrar com ela. Margaret caminhava lentamente pela calçada, segurando uma pequena bolsa com algumas roupas e fotografias amareladas. A brisa da noite lhe fustigava a pele, mas era o frio da indiferença dos filhos que lhe perfurava o coração. David, o mais velho, sempre fora pragmático, mas hoje sua frieza se tornará insuportável. Não temos condições de manter esta casa, mãe, dissera ele, sem olhar para ela. Ao lado dele, Jéssica, a do meio, deu de ombros casualmente. Você encontrará um lugar para ir. Não é problema nosso. E então havia Mark, o mais novo, olhando para baixo, incapaz de encará-la, mas covarde demais para protestar. A casa de Margaret, antes repleta de risos e aconchego, agora parecia um monumento ao seu fracasso. Cada janela, cada porta trazia de volta memórias que ninguém mais parecia querer guardar. Enquanto caminhava pela rua, Margaret sentia os olhares dos transeuntes. Alguns desviavam o olhar, envergonhados. Outros cochichavam entre si. Mas ninguém parava para ajudar a senhora idosa que criara 3 filhos com amor e sacrifício. No entanto, apesar da humilhação e da dor, Margaret recusou-se a ceder ao desespero. Ela sabia que precisava encontrar refúgio e retomar o controle de sua vida. E lá no fundo, um pensamento começou a se formar. Seus filhos um dia se arrependeriam dessa traição. Margaret encontrou refúgio em um pequeno parque abandonado, sob um banco onde algumas folhas secas formavam uma almofada frágil. Sentou-se cansada, mas seus pensamentos estavam longe de ser tranquilos. Ela se perguntou por que seus filhos haviam sido tão cruéis. Teria sido simplesmente o dinheiro que os mudará, ou haveria algo mais profundo que ela nunca vira? Ela se lembrou de David, tão frio e calculista. Desde a adolescência, eles sempre tiveram um gosto por controle e dominação. Jéssica, por outro lado, parecia movida por um desejo de independência total, mas às vezes seus olhos revelavam uma mistura de medo e ciúme. Quanto a Mark, o caçula, ele ainda parecia apegado a ela, mas sua covardia e falta de coragem impediram qualquer rebelião contra os mais velhos. Margaret percebeu então que a venda da casa era apenas a ponta do iceberg. Seus filhos guardavam segredos, tomavam decisões pelas suas costas, e ela nunca suspeitou de nada. Um arrepio a percorreu. Aquela traição não era apenas material, era pessoal e profunda. Com determinação renovada, ela se levantou. Precisava descobrir o que eles estavam escondendo, entender o que havia transformado seus filhos em seres tão frios e, acima de tudo, precisava sobreviver para encarar essa verdade. Margaret sabia que ainda não estava pronta para desistir. Nas sombras do parque, ela jurou silenciosamente que amanhã marcaria o início de uma luta por sua dignidade e, talvez, por uma justiça que ela não deixaria escapar. Na manhã seguinte, Margaret vagava pelas ruas da cidade, seus sapatos gastos arrastando-se na calçada de concreto quente. Cada esquina parecia estranha, cada rosto apressado a fazia sentir-se invisível. Ela nunca imaginara que a vida a trataria assim, depois de todos aqueles anos de sacrifício pelos filhos. Ao passar por uma pequena cafeteria, ela notou um jovem atrás do balcão olhando para ela com surpresa. Seu nome era Marcos, e apesar da pouca idade, ele tinha um olhar gentil. Ao ver Margaret tremendo, ele pegou um café quente e entregou a ela sem questionar. A senhora devia comer alguma coisa, disse ele suavemente. Ninguém merece passar o dia assim. Margaret sentiu uma onda de emoção. Fazia tanto tempo que não recebia um gesto gratuito de gentileza.
Ela aceitou o café e agradeceu a Marcos com a voz trêmula. Mais tarde, enquanto procurava um lugar para descansar, Margarete conheceu Glória, uma senhora idosa que também vivia nas ruas. Glória conversou com ela sobre sobrevivência, encontrar lugares seguros e pequenas maneiras de se alimentar. Margarete percebeu que se quisesse sobreviver, teria que aprender rapidamente a navegar neste novo mundo que ela desconhecia antes. Pela primeira vez desde que fora abandonada pelos filhos, Margarete sentiu uma centelha de esperança. Talvez as ruas não fossem apenas um lugar de desespero, talvez pudessem se tornar um lugar de aprendizado e força. Mas ela sabia que o caminho seria longo e que seus filhos não ficariam impunes se ela descobrisse o segredo deles. Margarete se instalou em um pequeno abrigo sob uma varanda abandonada, um canto discreto que Glória lhe mostrará. Todas as noites, depois de comer e encontrar um lugar seguro para dormir, ela refletia sobre seus filhos e o que os levará à traição. Um dia, enquanto vasculhava uma lata de lixo perto de um café, Margarete encontrou um envelope que havia caído de uma sacola esquecida. Dentro, havia vários extratos bancários e uma carta assinada por David, afirmando que a venda da casa não era apenas por dinheiro à vista, mas que ele havia investido parte dele em um projeto secreto do qual Jéssica e Mark estavam envolvidos. Margarete sentiu uma mistura de raiva e curiosidade. O que eles estavam planejando e por que a haviam excluído? Ela se lembrou das palavras de Glória: se você quer sobreviver aqui, precisa entender aqueles ao seu redor. E às vezes aqueles que a traíram lhe dão as próprias pistas. Margarete decidiu seguir essa pista discretamente. Ela precisava descobrir a verdadeira identidade de seus filhos e entender suas ambições antes de decidir como enfrentá-los. Essa descoberta mudou tudo. A traição não foi apenas material, foi calculada, orquestrada, e Margarete agora sabia que seus filhos acreditavam que poderiam manipulá-la e esquecê-la. Mas ela não deixaria isso acontecer. Uma ideia clara surgiu em sua mente. Ela iria retomar o controle, não apenas de sua vida, mas também da verdade sobre o que seus filhos realmente haviam feito. Margarete passou a noite acordada, pensando no que fazer em seguida. Os extratos bancários e a carta de David eram uma janela para a verdade. Seus filhos achavam que a haviam excluído, mas ela usaria essa ignorância a seu favor. Começou a anotar todos os detalhes que conseguia reunir: datas de transações, contatos mencionados, planos financeiros. Cada informação era uma peça do quebra-cabeça que lhe permitiria retomar o controle. Ao amanhecer, ela voltou para pedir conselhos a Glória. Glória, que conhecia as ruas e as pessoas que ali viviam, deu-lhe um plano simples mas eficaz. Comece aos poucos, Margarete. Observe, ouça e entenda. Depois, ataque onde menos esperam. Margarete seguiu esse conselho. Manteve-se discreta, observando os hábitos dos filhos à distância. Descobriu que David passava os dias no escritório com colegas influentes. Jéssica gastava dinheiro em compras extravagantes e Mark tentava manter um equilíbrio delicado entre as exigências dos mais velhos e seus próprios sentimentos de culpa. Essa vigilância permitiu-lhe compreender um ponto crucial. Apesar da frieza, os filhos ainda dependiam dela, consciente ou inconscientemente. E Margarete compreendeu que sua vingança não seria uma explosão de raiva, mas um jogo sutil de paciência e estratégia. Pela primeira vez desde o seu abandono, ela sentiu o poder retornar às suas mãos. Ela não era mais a mulher vulnerável da rua, havia se tornado uma observadora atenta, uma força silenciosa pronta para exigir justiça e respeito. Margarete sabia que não conseguiria sozinha. As ruas lhe ensinaram uma coisa essencial: a força reside nas alianças, mesmo as mais inesperadas. Ela voltou até Marcos, o jovem do café, e explicou cautelosamente que precisava recuperar o que lhe fora injustamente tirado. Marcos, impressionado com sua determinação e inteligência, discretamente concordou em ajudá-la. Então ela conheceu Glória, que a apresentou a algumas outras pessoas da comunidade de rua, todas com habilidades úteis. Algumas conheciam os registros financeiros. Outras tinham contatos na cidade, e todas estavam dispostas a ajudar Margarete, fascinadas por sua força e sua dignidade intacta, apesar do abandono. Com seu pequeno grupo, Margarete começou a organizar suas informações. David tinha compromissos e transferências de dinheiro regulares, e Jéssica parecia vulnerável a rumores e críticas. Mark, o mais sensível, poderia se tornar um ponto de entrada para reconciliação ou manipulação estratégica. Cada detalhe descoberto era uma arma em potencial. Margarete sentiu sua energia retornar. Cada dia passado nas ruas não era mais um fardo, mas uma sessão de treinamento. Ela estava aprendendo a observar, a ouvir, a compreender as fraquezas e os pontos fortes de seus filhos. E acima de tudo,
Ela estava se preparando para atacar onde eles jamais esperariam: sua própria consciência e a consciência pública. Pela primeira vez desde a traição, Margaret não era mais uma vítima. Ela era uma estrategista, uma força silenciosa pronta para reivindicar seu lugar no mundo e lembrar aos filhos que sangue não justifica tudo. Margaret, agora preparada e cercada por seus aliados, decidiu que era a hora de testar seus filhos. Ela não queria revelar toda a verdade ainda, mas enviar-lhes pequenos sinais, apenas o suficiente para semear a dúvida e observar suas reações. O primeiro gesto foi sutil. Ela enviou a Jessica uma carta anônima contendo trechos de extratos bancários e algumas pistas sobre a verdadeira natureza dos planos de David. Jessica, a princípio incrédula, começou a se perguntar se tudo o que achava que sabia sobre a venda da casa e do dinheiro era verdade. David, por sua vez, foi confrontado com um boato cuidadosamente orquestrado por Marcos e Glória em seu círculo profissional. Alguns associados começaram a fazer perguntas sobre transações recentes. A tensão aumentou rapidamente e David, acostumado a controlar todas as situações, sentiu a ansiedade se instalar pela primeira vez. Mark, o caçula, recebeu um bilhete que passou pela sua caixa de correio, assinado por um misterioso sabe-tudo. A mensagem despertou a culpa que ele sempre sentirá, mas que havia reprimido. Pela primeira vez, ele se perguntou se sua passividade havia realmente protegido sua mãe ou se ele havia contribuído para sua ruína. Margaret observava essas reações com uma mistura de satisfação e cautela. Cada movimento de seus filhos era analisado, cada emoção decodificada. Ela sabia que a parte mais difícil não era apenas confrontá-los, mas fazê-lo com controle, para que a justiça fosse feita sem que sua dignidade fosse perdida no processo. Essa primeira agressão psicológica foi um sucesso. Seus filhos começaram a entender, sem saber quem estava no comando, que a mãe que eles pensavam ter abandonado não era uma vítima fácil. Após os confrontos iniciais, Margaret sentiu que havia chegado a hora de realmente retomar o controle. Seus filhos não eram mais os mesmos. David demonstrava sinais de ansiedade, Jessica hesitava em cada decisão e Mark parecia dividido entre a culpa e a lealdade. Com a ajuda de Marcos e Glória, Margaret começou a reunir evidências tangíveis de como seus filhos haviam manipulado a venda da casa e usado o dinheiro em benefício próprio. Documentos bancários, contratos assinados sem que eles soubessem e e-mails cuidadosamente preservados tornaram-se suas armas. Cada descoberta fortalecia sua determinação e a ajudava a construir uma estratégia implacável. Ela decidiu confrontar Mark primeiro. O jovem, sempre sensível, ficou surpreso quando ela apareceu em sua casa, calma e autoritária. Ela conversou com ele gentilmente, mas com firmeza, sobre a traição e a manipulação de David e Jessica. Mark, abalado, começou a entender que havia sido cúmplice por meio do silêncio e prometeu ajudá-la a resolver a situação. Com uma aliada na família, Margaret agora podia orquestrar o que viria a seguir com mais eficácia. Ela enviou avisos anônimos a David e Jessica, mas desta vez com evidências concretas, extratos bancários, e-mails comprometedores e depoimentos de seus próprios colegas. O medo gradualmente se instalou na mente de seus filhos. Pela primeira vez desde seu abandono, Margaret sentiu um verdadeiro retorno ao poder. Ela não era mais a velha frágil da rua, era a dona do seu destino, pronta para exigir justiça e expor a verdade. O dia tão esperado chegou. Margaret, acompanhada por Mark e seus aliados, havia planejado cuidadosamente cada detalhe. David e Jessica ainda não sabiam que a mãe que eles pensavam ter abandonado estava pronta para confrontá-los e expor suas maquinações. Margaret os chamou para uma sala de reuniões neutra, um espaço onde ela pudesse controlar a situação. Desde o momento em que chegaram, ela permaneceu calma, com o olhar penetrante, como uma chama pronta para consumir tudo em seu caminho. David e Jessica, surpresos, trocaram olhares preocupados. Finalmente perceberam a seriedade de sua abordagem. Vocês acharam que poderiam me apagar da vida de vocês, disse Margaret com firmeza. Mas eu conheço seus segredos, suas manipulações e suas mentiras. E estou aqui para garantir que a justiça seja feita. Ela expôs, um por um, todos os documentos que havia reunido, os extratos bancários adulterados, os contratos assinados pelas costas e as mensagens comprometedoras. Cada evidência destruía o muro de disfarce que David e Jessica haviam erguido. Jessica desatou a chorar, percebendo o impacto total de suas ações, enquanto David tentava defender suas decisões. Mas suas palavras soavam vazias e ineficazes diante das evidências de sua traição. Mark, ao lado dela, apoiava a mãe, dando força e credibilidade ao seu testemunho. Margaret concluiu com uma última frase firme e gélida.
Sangue por si só não basta para justificar a crueldade. Você escolheu dinheiro e ego em vez da família. Mas hoje, a verdade finalmente é revelada. O silêncio que se seguiu foi pesado. Pela primeira vez, seus filhos compreenderam que a mãe que eles consideravam fraca era, na realidade, uma força implacável e justa. Após o confronto, Margaret sentiu um peso imenso ser tirado de seus ombros. Ela havia confrontado seus filhos, exposto suas mentiras e recuperado o controle de sua vida. Mas sabia que a verdadeira reconstrução não seria alcançada apenas por meio da vingança. Exigia reconstruir sua vida cotidiana e recuperar sua dignidade. Com a ajuda de Mark, que finalmente havia percebido seus erros, Margaret comprou uma casa pequena, modesta, mas acolhedora. Ela transformou esse espaço em um lugar de serenidade e memórias felizes, longe da traição e manipulação de David e Jessica. Marcos e Glória, sempre ao seu lado, a ajudaram a organizar sua vida, tanto material quanto emocionalmente. David e Jessica, humilhados publicamente e confrontados com a verdade, tiveram que enfrentar as consequências de suas escolhas. Suas carreiras foram abaladas pelas revelações e eles tiveram que lidar com a culpa, enquanto Mark, mais uma vez um filho leal e honesto, acompanhou sua mãe nessa nova fase de sua vida. Margaret, finalmente livre da sombra da traição, percebeu que sua força vinha não apenas de sua capacidade de se defender, mas de sua resiliência, paciência e vontade de permanecer digna apesar de tudo. Ela havia perdido um lar, mas havia recuperado muito mais: sua liberdade, sua honra e o respeito renovado de seus filhos, que aprenderiam para sempre que o amor familiar não pode ser traído impunemente. E enquanto estava sentada na varanda de sua nova casa observando o pôr do sol, Margaret sorriu suavemente. A vida lhe ensinara que mesmo após a mais cruel traição, era possível renascer, mais forte e mais sábia do que nunca.